Nós vamos ver agora um assunto que é muito fácil de fazer contas com ele, é fácil resolver as questões, mas é duro de entender que é bravo. Eu preciso te explicar o que é potencial. Então, primeiro vamos ver aqui. Digamos, por exemplo, que você, aí onde você está sentado em frente à tela, digamos que você pega uma tampa de caneta, coloque assim bem na frente do seu nariz e deixa cair. Ela chega no chão com uma certa velocidade V. Agora, se você pegar um tijolo, colocar no mesmo lugar, quer dizer, bem aí na ponta do seu nariz e deixar cair, ele também vai chegar no chão com a mesma velocidade V. Significa dizer que a velocidade com que um corpo chega ao solo não depende do corpo. Depende do quê? Depende do ponto onde esse corpo foi abandonado. Mas olha só, olha esse ponto aí na frente do seu nariz, tem nada aí. Nada palpável, nada que você possa tocar. Mas a gente diz que esse ponto tem um potencial. Isso é potencial. Por exemplo, se você soltar o objeto de um ponto mais alto, ele chega ao solo com mais velocidade. Por quê? Porque o potencial é maior. Se você soltar o objeto de um ponto mais baixo, ele chega ao solo com menos velocidade. Por quê? Porque o potencial é menor. Então, isso é a ideia de potencial. Para calcular um potencial, nós temos que ter um ponto de referência. Normalmente, o ponto de referência adotado é um ponto qualquer situado a uma distância infinitamente grande, aonde se arbitra que potencial é zero. Então, para todos os efeitos, potencial do infinito é igual a zero. Ok? Por definição, o potencial de um ponto qualquer chamado A seria o trabalho realizado para se transportar uma carga do infinito ao ponto A dividido pela carga. Só que isso aí só serve para definir. Então, o potencial a gente calcula mesmo usando essa equação que você está vendo aí. Ó. K0 vezes carga sobre distância, ou 1 sobre 4πε0 vezes carga sobre distância. Unidades para medir potencial no sistema internacional é volt. E alguns detalhes importantes. Primeiro, potencial é grandeza escalar. Então, na hora de calcular potencial, o sinal da carga tem que ser respeitado. Carga positiva cria potencial positivo, carga negativa cria potencial negativo. Ok? Segundo detalhe, se você quer saber o potencial de um ponto, e aquele ponto está sujeito à ação de diversas cargas, ele tem diversos potenciais, você calcula todos e soma. Não tem nada de resultante, é só somar. Potencial não é vetor, potencial é escalar. E se você quiser calcular a diferença de potencial entre dois pontos, é só você fazer potencial do ponto A menos potencial do ponto B. Ok? Para se transportar uma carga elétrica de um ponto a outro que estejam situados dentro de um campo elétrico, realiza-se um trabalho. Esse trabalho, feito para se levar uma carga de A para B, a gente calcula fazendo V de AB vezes carga, onde V de AB é a diferença de potencial entre A e B. Então lembre-se, trabalho no sistema internacional, assim como energia você mede em joules, ok? Trabalho também é uma grandeza escalar, não tem direção nem sentido. E detalhezinho, lá da mecânica você sabe que trabalho vale força vezes deslocamento. Como deslocamento não depende, os senhores, da trajetória, trabalho também não. Então, qualquer que seja a trajetória, qualquer que seja o caminho tomado de A para B, se faz o mesmo trabalho. Lá da mecânica você sabe também que quando um corpo se desloca a favor da força, o trabalho é chamado de motor e é considerado positivo. Quando se desloca contra a força, o trabalho é chamado resistente e é considerado negativo. E um detalhezinho. Essa equaçãozinha que nós estamos vendo, trabalho de A para B é V de AB vezes carga, calcula o trabalho realizado pelo campo elétrico ou o trabalho realizado pela força elétrica. De vez em quando aparece um problema que pede para você calcular o trabalho realizado pelo operador. Se ele pedir que você calcule o trabalho realizado pelo operador, você usa a fórmula de cima e troca o sinal. Então, o trabalho do operador é sempre o mesmo trabalho da força elétrica, apenas o sinal é contrário. Ok? Da mecânica, você sabe que trabalho é variação de energia. Por exemplo, o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética. Não é isso? O trabalho da força de atrito, das forças dissipativas, é a variação de energia potencial. Então, nós podemos dizer também que o trabalho da força elétrica é a variação da energia potencial elétrica. Olha aí, tem mais uma energia novinha para você, hein? Você já conhecia energia cinética, já conhecia potencial de gravidade, já conhecia potencial elástica e agora vai conhecer potencial elétrica. Ok?
A energia é uma grandeza escalar. No sistema internacional você mede em joules, não é isso? Então, se você faz que o trabalho é a variação de energia, você calcula que a energia potencial de um ponto se calcula fazendo o potencial daquele ponto vezes carga. Energia potencial é V vezes Q. Ou como V vale K0 vezes carga sobre distância, a energia potencial pode ser K0 vezes Qzão vezes Qzinho sobre D. Agora, lembre-se, energia é grandeza escalar. Então, o sinal da carga tem que ser respeitado, hein? Energia pode ser positiva ou pode ser negativa também. Toma cuidado com esse detalhezinho aí.